Olá, boa noite, pessoas queridas. É uma honra estar aqui com vocês, hoje no domingo, dia de eleição. E não deixamos dessa vez de fazer o nosso domingo com mantras, né? Então, gostaria de agradecer a Márcia de Luca por apoiar esse projeto do Domingo com Mantras. Hoje, em especial, o Devananda, que nos indicou o nosso convidado, o Ramaputra Das. E quero dizer que eu e Vânia Borges somos, então, a idealizadora desse projeto. Estamos muito felizes em receber pessoas tão especiais que compartilham os conhecimentos dos mantras, né? Hoje o tema que a gente está trazendo, que o Ramaputra vai abordar é o... Peraí, só um minutinho. Antes de falar sobre o tema, eu vou falar um pouquinho sobre a pessoa do Ramaputra, que o nome dele é Robson Luiz Costa, né? E o nome espiritual é Ramaputra Dasa. Ele iniciou sua jornada no movimento Hare Krishna aos 18 anos de idade, em 1984, como seguidor do ISKCON, né? Que é a Sociedade Internacional de Consciência de Krishna, cujas tradições estão vinculadas ao Vaishnavismo. Ele é discípulo iniciado por Hridayananda Das Goswami, Dr. Howard J. Reniski, que é PhD, o eminente mestre sucessor do Srila Prabhupada no Brasil. Ele viveu 10 anos no voto de celibato, estudando com frequência aos textos devocionais da literatura Bhagavata, tais como Bhagavata Purana, Bhagavad Gita, Bhakti Rashamrita, Shindu e Upadishani. Desde então, perdoe meu sânscrito, gente. Desde então, já foi presidente de templos, sendo o último mandato na Fazenda Nova Gokula em 2018. Viajou várias vezes para a Índia, obtendo, assim, conhecimento prático e profundo das muitas cidades e locais sagrados por onde ele passou em peregrinação. E desde o ano 2000, reside na comunidade Nova Gokula, Pindamonhangaba, São Paulo, onde é idealizador e coordenador na área de soltura e monitoramento da Nova Gokula, tendo como principal objetivo a defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, em especial no trabalho de recepção, reabilitação, soltura e monitoramento de animais silvestres. Tem estudado e praticado os tradicionais ritos de passagem, sanskaras, destinadas à purificação e proteção espiritual, e depois de muitos anos, com base em todas as vivências que estudou, recolheu e organizou os textos que deram origem ao seu primeiro livro, As Três Forças do Universo. E hoje o tema que ele traz é os mantras e as influências da natureza material, os gunas, as gunas. Então, muito bem-vindo, Ramaputra, um prazer estar aqui com você e a família que ele nos apresentou antes da gente começar o nosso Domingo com Mantras. Passo a palavra agora, estou muito feliz que ele está aqui para mantrar com a gente, para compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, tá? Nós nos sentimos honrados por essa oportunidade. Vamos iniciar cantando alguns mantras de invocação e também de mantras para humildar o palestrante, para criar um clima, né, para o palestrante entender
que ele está fazendo um dever, né? O ato de ensinar é apenas um dever, tá? A gente recebe o conhecimento e é um dever nosso transmitir, né, esse conhecimento, colocar para frente. Como tem aquele ditado que fala: água, pedra que não rola, cria limo, não é assim? Então, é um dever nosso passar o conhecimento para frente. E agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Também agradeço a minha família, Sri Damodara, tá? E também meu filhão aqui, que está se especializando no toque da meridanga. É um instrumento milenar da Índia que permite, né, harmonizar o canto dos mantras. Ali é o Haridas, tá? O mais velho. Muito especialista no Mahabharata. Já leu o Mahabharata 4 vezes, com 14 anos. Eu vou iniciar, então, tá, cantando o mantra Sahanau Vavatu. Esse mantra diz que a gente almeja estar juntos aqui, protegidos e unidos. Um mantra muito auspicioso para o momento que a gente vive agora no Brasil, de polarização, esse momento tenso de eleição que desumaniza as pessoas, né? Então, esse mantra diz que estejamos protegidos e unidos, que possamos apreciar a realidade, que tenhamos muita energia, que nosso estudo tenha muita luz e que nós nunca nos odiemos, né? E que haja paz, paz e paz. Sahanau Batu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvina Vaditamastu, Ma Vidvishavahai. Shanti, Shanti, Shanti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu Nityananda, Sri
Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Bo Nitai Gora Hare Bo Nitai Gora Hare Bo Hare Bo Hare Bo Nitai Gora Hare Bo Tamasoma Fruti Gamaya Vrityoma Amritam Gamaya Shanti Shanti Shanti
Hare Krishna. Muito obrigado, família. Deu para ouvir bem aí? Tá bom o som? Deu, estava ótimo. Podemos iniciar? Sim, sim. Bom dia, boa noite, Júlia. Bem-vinda. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem ouvir depois. Então, o tema de hoje, desse projeto maravilhoso de vocês, o tema de hoje será os gunas, mantras e gunas, tá? A palavra guna, na literatura védica, ela pode ter vários significados, mas dentro da teologia, da filosofia, da escola que eu participo, chamada Vaishnavismo, tá? A minha escola, tradicionalmente, ela é da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Sampradaya é um nome que é usado para designar as grandes escolas tradicionais dos Vedas, tá? Como eu sou da linha de Bhakti Yoga, nós sabemos que existem 4 escolas reconhecidas da linha de Bhakti Yoga, chamada Rudra ou Shiva Sampradaya, Kumara Sampradaya, Lakshmi Sampradaya e a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, da qual nós fazemos parte, tá? Então, a minha preleção, né, a minha fala vai focar os preceitos, né, a doutrina dessa escola da Brahma Madhva. Mas é interessante frisar que essas 4 escolas elas não competiam entre si. Pelo contrário, elas tinham até momentos na história, são escolas milenares, né, de tradição milenar, e essas escolas têm vários momentos que os mestres que se destacavam nessas escolas, eles se ajudavam mutuamente, os seus monastérios tinham ajuda mútua, muito diferente da cultura ocidental, que muitas vezes as escolas espiritualistas ficam competindo, né, por causa do proselitismo, mas na tradição ancestral não existia esse proselitismo ou a tentativa de conversão, né, porque a própria tradição filosófica apregoa a questão, por exemplo, do karma. Cada alma, né, ela tem o seu círculo de evolução, de desenvolvimento humano, e nós não podemos impor muitas vezes os professores querem, motivados pelo crescimento das suas escolas, eles ficam competindo para ver quantos adeptos ele vai fazer a mais nesse ano do que outra escola. Mas isso não tinha na tradição védica, porque se respeitava o desenvolvimento humano. Sabia-se que no ciclo da reencarnação, o ciclo kármico, cada alma tinha a sua própria evolução. Então, não adianta forçar a barra para ninguém se converter a esse ou aquela tradição. Tá? Então, os mestres eles passavam conhecimento por questão de dever, mas não ficavam apegados ao resultado, né, da sua preleção, tá bom? Então, hoje o tema será os gunas, tá? Dentro do ponto de vista da minha escola, tá? Dos Vedas. E os gunas, a palavra guna, literalmente, ela pode significar corda ou laço, tá? Porque o guna significa aquilo que prende, né? Aquilo que amarra. E esse tema, ele me despertou muita curiosidade, como você falou aí na apresentação, gerou um livro que eu escrevi sobre esse tema. Isso foi em 2005, quando eu fiz uma prova de um instituto que veio dar a graduação para alguns estudantes,
Nós temos um instituto lá em Campina Grande, aqui no Brasil. Esse instituto, chamado Jaladuta, ele dá certificação para aqueles estudantes da Bhagavad Gita. Tá? Então, eles ficam por um ano, às vezes, acho que é menos tempo agora, estudando o Bhagavad Gita, e quem consegue cumprir, né, as fases desse estudo, faz uma prova e ganha um título chamado Bhakti Shastri. Quando eu fiz essa prova, esse estudo, eu me deparei com a Bhagavad Gita dentro dessa temática dos gunas, dentre vários temas da Bhagavad Gita, eu percebi que esse tema dos gunas é o tema mais falado na Gita, tá? É o tema assim que foi considerado muito caro por Krishna. Então, dos 18 capítulos do Gita, 3 capítulos é dedicado exclusivamente ao tema dos gunas. Isso me chamou muito a atenção, né? Aí eu comecei a estudar, escrever sobre o tema e aprimorar, e quando eu vi já tinha mais de 200 páginas, e um amigo meu me falou, por que você não faz um livro? Aí eu comecei a despertar um interesse, aí o livro ficou com 450 páginas, só sobre esse tema dos gunas. Então, dos 18 capítulos do Gita, 3 capítulos é só sobre os gunas, e de 700 textos da Bhagavad Gita, 700 slokas em sânscrito, mais de 100 é só sobre o tema dos gunas. Então, isso é curioso, não é, gente? Me chamou muito a atenção. Aí, a palavra guna, né, ela é citada pela primeira vez na Bhagavad Gita, quando Krishna fala Traigunya Vishaya Veda. Krishna fala que os Vedas, que é toda a literatura, né, ancestral, 3.000 anos antes da Bíblia Sagrada, Krishna fala que o tema de todos os Vedas é os gunas, sabia? Os Vedas estão dentro desse contexto dos 3 gunas. Aí Krishna está conversando com seu discípulo e amigo Arjuna, aí ele diz, eleve-se acima desses gunas, ó Arjuna, seja transcendental a esses gunas e se fixe no seu eu, tá? Aí Krishna, em vários momentos, ele vai elencando sobre esse tema, e ele dedica o capítulo 14 da Bhagavad Gita exclusivamente sobre esse tema dos gunas. Nesse momento ali do capítulo 14, ele fala que nem na terra e nem nos céus, todos os seres estão envolvidos com esses 3 gunas. Tá? Ninguém está livre dessas amarras dos gunas. E quais são esses 3 gunas? Tecnicamente são chamados de sattva, rajas e tamas. Ou seja, sattva, primeiro podemos definir, né? Qual é assim, a melhor definição que eu entendi, né? Particularmente a melhor definição que eu vi assim, para o nosso imaginário ocidental, além dos gunas ser corda ou aquilo que prende, os gunas podem ser definidos também como as características específicas pelas quais tudo acontece nesse mundo. Nada está assim fora da jurisdição do domínio desses gunas. Por isso, Krishna diz logo no início desse capítulo 14, nem da terra e nem do céu, até os deuses estão influenciados, podem ser influenciados, amarrados por esses gunas, tá? Então, a forma o nosso cardápio alimentar diário, que nós comemos, podem estar influenciados por esses 3 gunas. As nossas relações humanas, a nossa relação familiar, conjugal, a relação de pai com filho, a relação com amigos, a relação no trabalho, os nossos gostos musicais, assim, nada, gente. Vocês podem até me testar depois dessa... Vou falar por um tempo e deixar dar um tempo para vocês fazerem perguntas. Aí, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem me testar para falar algum tema sobre os gunas, tá? E eu posso tentar responder ou depois pesquisar, tá, a resposta. E hoje a gente vai falar especificamente sobre mantras, tá? Como podemos definir os mantras, né? Em bondade, paixão e ignorância, ok?
Vocês já estão, quem está acompanhando, né, esse projeto de mantras, é mensal, né, esse projeto de mantras, uma vez por mês, não é? Olha, nós começamos com toda semana, era todos os domingos, mas agora é de 15 em 15. Ah, que legal. Olha que rico, né? 15 em 15 dias. Hoje é um dia auspicioso, né? Me sinto honrado, porque eu nem sei ainda quem vai entrar na gestão governamental brasileira, mas a gente pode até dedicar aqui no final dessa live mantras abençoando quem quer que seja, né? Que for governar o Brasil. A gente pode cantar mantras para criar energias, né? Porque a palavra mantra, ela pode, vocês já devem ter traduzido em outras preleções aqui, já devem ter definido o que é mantra, né? Então, mantras são sons muito poderosos, né? Basicamente, a palavra mantra, ela é uma palavra composta, uma palavra sânscrita composta. Mantra. Man quer dizer mente, né? E tra pode significar soltar, libertar. Aquele som que liberta a mente, que solta a mente. Solta a mente de quê? Libera a mente de quê? De condicionamentos materiais, condicionamentos dos gunas também, tá? Então, os mantras, existem mantras, por exemplo, que eles são conhecidos como Sandhya Vandanas. São mantras que são cantados em diferentes... são os mantras Gayatri, que eu vou falar deles daqui a pouco. São mantras que são cantados para anular a influência do guna, porque de acordo com a mudança do sol durante o dia, né, os gunas estão imperando ali. Então, quando o dia vai amanhecer, 1h30, tem influência de Sattva Guna, tá? A bondade, o melhor momento para se cantar mantras. Mas ao meio-dia também é importante cantar, porque vem a influência de Rajas, da paixão. E no final do dia vem a Tamaguna, a escuridão vem. Aí tem o mantra que neutraliza a influência de Tamas, tá? Então, o que é Sattva? Na Bhagavad Gita, Krishna define Sattvat Sanjayate Jnana. De Sattva, da harmonia, você desenvolve o conhecimento verdadeiro. Quando a pessoa está influenciada por Sattva, ela desenvolve o conhecimento, a sabedoria, iluminação. Então, podemos concluir que os mantras sátwicos, eles são sob a influência da bondade, da harmonia. Então, eles são cantados para ter luz, amor divino, eles são cantados para compaixão e realização de Deus, tá? Eles destroem o karma, são capazes de destruir o karma da pessoa, os maus efeitos da vida passada, e ele traz paz, né, leveza e perfeição depois da morte. Se a pessoa canta mantras em Sattva Guna durante toda a vida, ela está protegida na hora da morte. Mantras em Rajas, segundo o Bhagavad Gita, Rajaso Loba Evacha. Rajas, a pessoa desenvolve desejos, loba. Inclusive, a palavra loba, em sânscrito, às vezes ela é traduzida como desejo ou como anseio, mas também como cobiça, porque quando o desejo está muito intenso, quando a pessoa não tem controle dos próprios desejos, o desejo, quando fica muito concentrado, gera a cobiça, tá? E as pessoas, quando têm essa concentração de desejos, elas descobrem, por exemplo, que tem mantras, né? Mantras rajásicos, que influenciados por essa paixão, né? Pela obsessão, aí ela, poxa, eu vou cantar esses mantras para satisfazer meus desejos mais rapidamente. Então, esses mantras são cantados para ter progenie, por exemplo, prosperidade material. São mantras que, diferente dos mantras sátwicos, né? Eles removem o karma, que remove o karma, né? Os mantras rajáticos cria mais karma, gera mais karma. E força o ser humano, né, que está
a tomar nascimento para colher os frutos desse karma. Né? Como o desejo nunca é satisfeito, né? A mente ela nunca está satisfeita, então esses mantras vão fazer a pessoa nascer novamente para colher os frutos desse karma que ela está plantando, ok? Tudo bem até aqui? E depois Krishna define o Tamaguna, tá? A influência de tamas como sendo algo obscuro. Tá? Krishna fala tamasso, ele fala de tamas, a pessoa desenvolve, né, a insensatez, a ilusão e a ignorância. Tá? Então, sobre a influência da ignorância, esses mantras em tamas, eles são usados para atos maldosos, tá? Eles também invocam entidades que podem lesar ou beneficiar os outros, tá bom? Nunca são recomendados, né, na nossa escola, né, esses mantras tamásicos e também os rajásicos, ok? Como foi falado aí na apresentação da minha pessoa, né, eu fiquei conhecido, né, como executor de rituais. Na verdade, eu não sou nenhum especialista em ritual, mas recebi esse título de especialista em ritual, mas eu não me considero. Eu comecei a executar rituais por conveniência, por necessidade. Quando eu comecei a formar a minha família, eu percebi que dos 10 rituais principais que o mestre fundador da ISKCON, né, do movimento Hare Krishna, os 10 rituais que ele recomendou para o ser humano ter sucesso na vida, eu percebi que, basicamente, 6 desses rituais são para crianças, para valorizar a criança, para valorizar o desenvolvimento pedagógico da criança. Fiquei muito curioso e comecei a estudar e praticar com os meus filhos. Aí os meus amigos ficaram sabendo, faz para o meu filho também, faz o casamento meu. E aí eu comecei a praticar os rituais e os mantras, né, desses rituais. E é interessante pontuar que esses rituais que nós seguimos, né, eles são cantados e a base desses rituais são mantras. Para esses rituais darem certos, tem de ter o canto de mantras, tá? E esses mantras são todos eles sobre influência de Sattva, tá? Que nós vamos falar um pouco agora, tá? Então, esses mantras, eles são... No passado, por exemplo, é interessante que esses rituais védicos, chamados yagyas, eles eram muito comuns na tradição védica, na tradição ancestral. Na tradição ancestral, por exemplo, não existia igrejas como a gente vê hoje, templos como a gente tem aqui. Isso surgiu com a cultura budista. Começou com os budistas na Índia, depois os cristãos, eles viram assim a necessidade de se organizarem em monastérios e saírem das montanhas, né, da vida reclusa. Mas no passado o que existia era o ritual do sacrifício védico. Então os sacerdotes eles se reuniam para fazer esses rituais nas comemorações nas cidades ou vilas, né, que eram muito voltadas para a agricultura. E esses rituais aconteciam durante uma semana, 10 dias, um mês, e depois que acabava o ritual, o fogo era apagado, os mantras, e cada um ia para sua casa, entendeu? E acabava a festa ali. Mas não tinha igrejas ou templos. Os templos eram nas próprias casas ou dentro dos corações das pessoas. Nos palácios dos reis, por exemplo, que abriam as portas dos palácios para receber as pessoas, e os brahmanas, né, para cantarem os mantras, tá? Então os mantras eram muito assim comuns, né, para até mesmo para acender o fogo, tá? Tinha mantras, os sacerdotes, ele era testado quando ele ia acender o fogo. Se ele não acendia com combustível fóssil ou com um fósforozinho ou com isqueiro, ele acendia o fogo do ritual com um mantra.
Tinha os sacerdotes, por exemplo, que se especializavam na medicina ayurvédica, e o médico ayurvédico ancestral, médico naturalista, ele era como as curandeiras de hoje em dia, que tem um pouco aqui ainda na roça onde eu moro, em Minas Gerais, talvez no Rio tenha ainda, né, as curandeiras ou os curandeiros, que eles curavam a pessoa com oração, que nós chamamos de mantras, né, no passado. Então, simplesmente cantando mantras, os sacerdotes, mantras em bondade, né, eram tão poderosos esses mantras que eles conseguiam convidar a doença para sair do corpo da pessoa. Então, eles conversavam com a doença através dos mantras e faziam a doença sair do corpo da pessoa. E também eles conseguiam anestesiar, né, quando os doentes que iam ser operados, eles escondiam. Também tinha mantras que puniam reis corruptos, tá? Nós vamos cantar mantras aqui no final para abençoar os reis, mas no passado tinham o próximo governante do Brasil, mas também tinha mantras no passado, tem histórias nos Vedas de sacerdotes que se reuniam quando o povo estava muito indignado com o rei corrupto, né? Os sacerdotes se reuniam e tinha mantras que matavam o rei, que só pronunciando o som eles conseguiam dar um impeachment assim bem, o impeachment da morte, sabe? Mas isso era assim muito extremo, né? Era uma situação muito extrema. Então, nos tempos védicos, né, os mantras também eram usados para mover veículos, ou que eram chamados vimanas, né, discos voadores, sem nenhum problema, né, de escassez de combustível para locomoção, como a gente tem hoje em dia, né? Ou seja, o mantra acabava com impactos, né, ambientais, poluição da atmosfera, né? E também os mantras, eles surgiram primeiro, gente, eles derivam das primeiras letras, né? Desde a criação cósmica, nós sabemos que dentro da cosmogonia védica, Brahma, quando ele cria o universo com som, como a própria Bíblia fala, né? Que do poder do som durante a criação. Tudo surge através do som, tá? Então, no Bhagavad Gita, Krishna fala que da sílaba, da Pranava Sarva Vedeshu, eu sou a sílaba Om em todos os mantras védicos, ou seja, a sílaba Om, o Om é a raiz, né, de todos os mantras começam com a sílaba Om, mesmo os outros mantras, tá? Os rajásicos e o tam, porque o mantra Om é que invoca, né, a divindade, tá? Aí muitas escolas elas interpretam, né, os mantras, eles fazem uma conexão direta com a divindade e invoca a divindade para abençoar o ritual que eu estava mencionando, tá? E dentro da escola que eu sigo, todos os mantras estão dentro da tradição monoteísta polimórfica, porque dentro dos Vedas tem também o panteísmo e o panenteísmo. E dentro da nossa tradição existe o monoteísmo, que é polimórfico, ou seja, se aceita apenas uma divindade com muitos nomes e muitos avataras, que tem o poder de se manifestar com muitos avataras. Por isso tem uma grande variedade de mantras que invoca muitos avataras de Krishna, que é considerada a divindade suprema dentro da nossa escola, tá? Tudo bem até aqui? Tá? Então já vou concluindo, tá? Os Vedas, eles são conhecidos como a Paurusheya. A Paurusheya significa que não for a literatura, é uma literatura que não foi composta por um homem comum. E como os mantras têm origem nessa literatura, nós podemos também dizer que esses mantras, eles não têm direito autoral, assim como as músicas no Ocidente, por exemplo, hoje em dia, as músicas de Pixinguinha, né, o chorinho de Pixinguinha, né, toda a construção musical geniosa de Pixinguinha já é direito popular. Por exemplo, aquela música Carinhoso de Pixinguinha. Todo mundo pode gravar,
sem precisar pagar royalties para a família ou para quem quer que seja, que é um direito popular. Os mantras também, eles são... Não tem ninguém que pode dizer que é dono desse ou daquele mantra, porque os mantras, como os Vedas explicam, né? Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Sankirtana quer dizer que esses cantos dos mantras, eles vêm de camadas superiores do universo, não são sons materiais, tá bom? E tem uma curiosidade, na Gita, por exemplo, Krishna cita em vários momentos sobre os mantras. Ele fala, por exemplo, sobre o Samaveda, que era de todos os 4 Vedas originais, o Samaveda ficou muito famoso por terem mantras cantados por deuses em louvor a Krishna, tá? Por isso, nos nossos rituais, a gente não tem mantras que louvam deuses, né, para conseguir benefícios materiais. Os mantras que nós cantamos são completamente dominados, né, por Sattva Guna, porque o único interesse é a conexão com o divino, tá? Se preparar para uma boa passagem depois da morte. Como eu disse no início, esse é o sintoma de mantras em Sattva Guna, ok? Às vezes, nos mantras que nós cantamos nos nossos rituais, podem até mencionar os deuses. Por exemplo, eu estou sentado aqui, né, no assento, nesse assento, e é comum, antes da gente fazer um ritual, o sacerdote colocar a mão direita no assento e cantar um mantra para a deusa da terra, tá? Então, ele canta Priti Tuaya Drita Loka Devituam Vishnuna Drita Tuan Chadaraya Manityam Pavitran Chasanam Kuru. Apesar do mantra estar invocando a Mãe Terra, mas esse mantra faz uma conexão com o divino. Por exemplo, a tradução é a seguinte: ó Mãe Terra, você sustenta o universo inteiro, mas Deus, Krishna, te sustenta, você depende dele. Por favor, me sustenta nesse assento, Mãe Terra, para que eu possa adorar o seu Senhor Supremo, Krishna. Entende? Então, os mantras... E é diferente de cantar um mantra para invocar o seu Shiva ou a deusa Durga apenas para conseguir benefícios materiais, criar um pacto com esses deuses que às vezes até cria efeito contrário para a própria pessoa, tá bom? Porque é dito que esses deuses se satisfazem muito facilmente quando são bajulados, né? Mas também eles ficam irados muito facilmente, ok? Então, acho que eu posso terminar por aqui, para não extrapolar o tempo de vocês. Deixo assim, o tempo para vocês fazerem alguma pergunta, algum comentário. Então, eu já vi que esses mantras para as crianças fazem efeito mesmo, né? Porque o seu filho já leu 4 vezes o Ramayana, é isso? Já. Ele gosta de ler, Parabéns, né? A natureza dele. E a gente não força, viu? É muito espontâneo dele. que legal. E ele fala, ele gosta de falar, de explicar. Não parece assim, porque às vezes ele, quando a gente está com roda de amigos aqui, a gente chama ele, conta tal história, aí ele vai contando as histórias que ele lê do Mahabharata. Muito interessante. Ele teve essa cerimônia de sanskara dos mantras, ela começa dentro do ventre já, sabe? Então, o primeiro mantra, o primeiro ritual acontece durante os 3 primeiros meses de... Primeiro, ele acontece até mesmo antes da concepção, ou no dia da concepção, tá? Que eu tive de cantar 72 voltas de mantra na japa. Geralmente, a gente canta 16 voltas diárias, né? Mas no dia da concepção, da relação para ter o filho, o pai canta 64 voltas, 64 voltas. É praticamente o dia inteiro cantando. E a ideia nossa... Qual é o mantra? Desculpa interromper. Qual é o mantra que você entoa? Nós cantamos diariamente aqui o Mahamantra Hare Krishna, que vocês já conhecem. Uhum. É um mantra altamente recomendável, né? Porque é um mantra assim propício para essa era, né? Mas naturalmente durante a execução
Depois tem outros mantras, né, do nosso manual de rituais. Depois, com 3 meses de idade, quando o feto está já formado dentro do ventre, tem outra cerimônia. Depois dos 6 meses, tem uma cerimônia que dá para dar inteligência para a criança, que é chamado Medajana. Depois, no 8º mês, tem um outro ritual. Agora, uma coisa legal, gente, é que eu não assim, sou conectado muito, nem me atraio muito com os rituais indianos, sabe? Que às vezes distanciam muito da nossa cultura ocidental, sabe? O que me chama a atenção, e é um estudo que eu faço até hoje, eu estou escrevendo um livro, né, sobre os rituais, adaptando para a nossa cultura ocidental, para descobrir qual o efeito verdadeiro, o efeito psicológico e espiritual que esses rituais trazem para a nossa vida, com o canto desses mantras, entendeu? Por exemplo, o 8º mês, né? Por que se faz esse ritual no 8º ou 9º mês da gravidez? Justamente porque é quando a mãe está ansiosa, né? Principalmente as mães de primeira viagem. Não é? É um milagre ter um filho, né? Mas se você gerar uma criança, por isso que a mãe ela é considerada uma deusa, é uma Shakti dentro da tradição védica. Na Bhagavad Gita, Krishna fala que ele é a própria mãe. Ele fala assim, sabe, que ele empodera a mãe, ele empodera as mulheres. A mulher não é empoderada só por causa dela, é Deus que empodera a mulher. Então, quando isso é valorizado, quando a gravidez é valorizada, isso cria um elo, né, do casal, o casal fica muito mais próximo, esse é um efeito psicológico positivo para a sociedade, para a formação da família, e, com certeza, quando se faz esses rituais, os pais vão economizar dinheiro com terapia para os filhos no futuro. Tem muito hoje, né, terapia porque os pais não estão precisando fazer terapia psicológica e psiquiátrica com os filhos que estão assim confusos com esse mundo moderno que a gente vive. E esses rituais, por si só, eles livram, né, os pais desse ônus, né, de fazer terapia com os filhos, porque cria esse elo, né, essa união da família. Tá? É simples, não é nada do outro mundo. Por exemplo, quando a criança nasce, por exemplo, nós combinamos aqui com o hospital, né, com os médicos do hospital, como aqui eu moro numa comunidade que já está aqui há quase 50 anos, então a gente criou um elo assim positivo com a comunidade local. Então, quando um filho nosso nasce aqui no hospital, o médico tira o filho e fala: nasceu mais um Hare Krishna. Eles já conhecem a gente. E aí eles respeitam, por exemplo, eles deixam a gente queimar um incenso na sala do parto, eles deixam a gente colocar mantras. Muito importante você colocar aquele mantra que o pai gosta. Não precisa ser qualquer mantra. Um mantra que vocês gostam, você pode colocar na sala do parto e pede o médico para deixar esse mantra ser tocado. Isso vai favorecer muito, né, a proteção na hora do parto e também favorecer a psicologia da criança que está nascendo ali. E depois, quando o pai não precisa estar na sala do parto, né? Mas depois, na hora de dar o primeiro banho na criança, isso é importantíssimo. Então, o pai pode levar alguma água sagrada, alguma água abençoada, e colocar junto com a água que vai lavar a criança pela primeira vez nesse mundo. E ele vai e canta um mantra, né? Que no ouvido direito da criança, ele canta um mantra que compõe o mantra Om também, no ouvido direito da criança, falando qual é o nome da criança. Isso chama Namakarana, né? Então, não é recomendado, né, falar, divulgar o nome que você quer dar para a criança, porque o mantra tem o nome do filho, o nome tem um efeito mântrico também. Então, você pode, de acordo com os Vedas, você pode escolher o nome do filho com esse humor de sátua, né? Não é só um nome porque você gosta, motivado por ajas. Não, você pesquisa. Lembra que eu falei que sátua significa conhecimento, né? Então, você pesquisa. Que nome eu devo dar para o meu filho?
Aí você faz, aí tem as possibilidades dentro da literatura védica de você escolher o mantra de acordo com a sílaba que vai predominar no nakshatra, ou de acordo com as ou nakshatra quer dizer as estrelas que estão predominando ali na hora do nascimento, ou de acordo com o mapa astrológico, o planeta que está predominando na hora do nascimento. Então tem essas possibilidades, aí tem sílabas, assim, às vezes 2, 3 sílabas, aí você escolhe o nome de acordo com aquela sílaba e não revela para ninguém. Primeiro porque isso eu percebo na minha especulação aqui como pai, né, que isso dá dignidade ao filho. O nome é dele, pô. Ele tem de ser o primeiro a saber. Então, quando ele nasce, você deixa ele saber. Então, se você dá respeito, dignidade, automaticamente você vai receber respeito também. Às vezes nós queremos respeito das pessoas, mas a gente não faz essa contrapartida, né, de dar respeito, né? Então, respeitar, né, o filho desde o primeiro momento do nascimento, quando ele vem nesse mundo, isso dá dignidade para ele. Você está falando para ele, nossa, você é importante para mim, você é digno, o seu nome vai ser esse, sabe? E canta o mantra para o filho. Além disso, esse nome vai protegê-lo. Não é só uma palavra que vai designá-lo, não é só um nome que vai identificá-lo durante a vida. Esse nome vai também proteger a criança durante toda a sua vida, ok? Então, acho que isso é importante. 2 perguntas. Uma é: a mãe sabe o nome ou só o pai? É o pai que escolhe ou a mãe também ajuda? Claro que a mãe tem influência superior, né, em tudo. Ah, Claro que a mãe tem de ser... Nossa, o nome a mãe tem de ser... eu já estava aqui preponderante. meio indignada. Será que a mãe não sabe? Ninguém sabe, só o pai? Pai e a mãe. Pai e a mãe tem só os dois que sabem. A gente combina, né? Escolhem juntos. É difícil aqui na cultura ocidental, porque todo mundo fica perguntando, né? Qual vai ser o nome? Não falamos. A gente guardou o segredo até... Sabe por que isso é importante também? Porque já aconteceu, eu mesmo, a minha mãe, teve um filho que não sobreviveu, entendeu? Um dos meus irmãos, eu tive 6 irmãos, um irmão não sobreviveu no parto. E se a gente não dá o nome, sabe, se o nome é dado depois, porque se ele vem a falecer, o sofrimento dos pais é muito menor, se você não deu o nome ainda. Muito bonito isso, né? Sabe? Então, tem vários benefícios que a gente pode pesquisar, né? O benefício da dignidade para o filho, o benefício da proteção, o benefício da união do casal, porque é o casal que escolheu o nome, né? Junto ali pesquisando, assim, conjecturando filosoficamente, não, esse nome vai ser melhor, essa harmonia do casal e, por fim, também amenizar o sofrimento, né? Que é tão forte nesse mundo, né? E a perda de um filho é muito grande, né? Eu lembro que minha mãe sofreu, né, nesse aborto inesperado, né, assim, aleatório, né? Tá bom? E a segunda pergunta é: o critério que escolhe o nome do filho é o mesmo critério que a pessoa, assim, recebe o nome devocional dela? Ver o Às vezes, mapa? às vezes sim, tem mestres que optam, né, por exemplo, identificar o mapa astrológico do discípulo, vai muito do mestre, tá? O meu mestre, por exemplo, ele respeita a cultura ocidental. Por exemplo, ele vê, por exemplo, que o meu nome, por exemplo, era civil é Robson, né? Aí eu recebi o nome de Rama. Ele respeitou a primeira sílaba do meu nome e respeitou os meus pais, né? Respeitou a primeira sílaba do nome que meus pais me deram. Porque a iniciação espiritual é como se fosse o segundo nascimento, né? Dvija.
Dvija quer dizer a iniciação, né? Com o mantra, né? Dvija quer dizer também a palavra Dvija quer dizer pássaro, sabia? Dvija quer dizer pássaro, porque o pássaro ele nasce duas vezes. Ele nasce primeiro do ovo, né? E depois ele nasce novamente com a quebra do ovo, né? Ele nasce da galinha e depois nasce do ovo, né? E da mesma forma nós nascemos, né? O primeiro nascimento dos pais, e quando optamos em aceitar o mestre ele dá um nome como um novo batismo, né? É um nascimento para a vida espiritual. Por isso, a palavra Dvija é traduzida também como a preparação para o encontro com Deus. Gente, esse tema é muito longo, né? 1 hora parece ser pouco. Obrigada pela explicação. Eu que agradeço. Ana, você tem alguma pergunta? Carla? Carla, querida, nós nem falamos com você. Você tem alguma pergunta? Eu quero agradecer primeiro, né? Eu agradeço. Carla, você está podendo abrir a sua câmera ou não? Alô? Oi? Oi, Tudo bom? tudo bem? Eu estava ouvindo aqui as explicações que ele deu, achei bem interessante, uma graça. E agora eu estou aqui ansiosa esperando pelo mantra, né? Para a gente ver o que ele vai escolher. Muito obrigada por saber um pouquinho mais sobre isso. A Carla, Carla, ele deu início ele já cantou 4 mantras, mas a gente pode finalizar com mais mantras também, né? É que eu tive problema, eu não consegui, infelizmente eu não consegui me conectar, mas alguém me ajudou. Mas eu vou ouvir no final. Isso, depois a gente fica gravado e a gente vai disponibilizar e a gente coloca lá na sala dos mantras também, né? Tá ótimo. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, amigas, de coração. É muito legal. Esse conteúdo a gente aprende bastante. Tá bom, muito obrigada, gratidão. Eu ia Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Com relação no Ayurveda, né? Assim, nos tempos antigos, agora não se faz mais isso, através de mantras a posição dos astros, enfim, uma série de procedimentos, a pessoa tinha como escolher, né, o sexo do filho. Nos mantras, assim, consegue fazer isso? Então, isso é no... Então, olha só, interessante a sua pergunta. Eu tive, na verdade, esse é o meu segundo casamento, sabe? Eu tive um primeiro casamento, eu fiz todos os mantras nesse primeiro casamento também, fiz as cerimônias, e eu imaginava, eu queria ter filho homem, sabe? E aí eu combinei com a mãe, eu lembro que eu fui na Índia, uma das primeiras vezes que eu fui na Índia, em 94, eu passei esses 10 anos de brahmacharya e depois casei, né? E eu fui na Índia, aí a minha companheira engravidou e aí todo mundo falava que pela posição, e ela não queria saber, aí eu respeitei porque ela não queria saber fazer o teste para saber o sexo. Então o quarto da criança foi todo neutro, né? Meio amarelinho, assim, sabe? E eu não sabia, não tinha conhecimento ainda dos mantras, né? Desses rituais completos, né? Eu só fiz depois. Isso que me motivou também saber sobre os mantras.
que aconteceu? Eu fui para a Índia, né, e trouxe 10 conjuntos de roupas, crente que ia ser menino. 10 conjuntos de roupas para menino, roupinha indiana. Aí nasceu uma menina, né, o nome dela é Govinda Priti. Hoje ela está já com 24 anos. Nossa, eu separei da mãe dela depois, logo depois, ela engravidou, a mãe dela engravidou no mês que a gente separou. Infelizmente, não conseguimos voltar. Mas eu acompanhei, né? Acompanho até hoje, né? O desenvolvimento, fiz as cerimônias, né? Com a minha filha. Hoje ela está com 24 anos e cursa medicina. Ela está na faculdade de medicina. Aí eu fui, quando tomei noção sobre os mantras, nossa, agora eu poderia ter um filho homem, né? Aí cantei um mantra na terceira mês de gravidez, é quando o sexo está se formando. Aí tem a cerimônia para escolher o sexo da criança, tá? Eu cantei assim, desapegado, sabe? Porque para mim, ter uma filha mulher, para mim foi maravilhoso também, sabe? Mas eu fiquei assim, vou cantar, fazer essa cerimônia dos mantras. Aí essa cerimônia tem os mantras que se cantam, né? Que não é só para escolher o sexo da criança, mas é também para dar saúde para a criança. Saúde, sabe? Aí eu estava focando, olha, para mim o mais importante é que a criança seja saudável. Eu estou desapegado, seja homem ou mulher. Mas se for homem, melhor. Aí nasceu o homem, né? Esse primeiro menino que eu falei, do Haridas, que já leu o Mahabharata 3 vezes, 4 vezes. Depois teve o segundo, também homem, né? Sanjaya, e depois Satyajit nasceu também, homem também. E eu sinto com a minha esposa, a gente sempre comenta sobre a potência desse mantra, né? Tá? Eu acho assim, não tem nada assim, muito relevante, porque eu acho que os pais devem também fazer as pazes com o próprio karma, né? O filho que nascer, não importa, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado com esses rituais, principalmente na Índia, né? Que em alguns lugares tem preconceito, né? Com o nascimento de meninas, aí fazem por causa daquela tradição, né? Dos casamentos do dote, né? Então, uma criança, quando nascia mulher, era prejuízo para a família, porque o pai era obrigado a dar bens da família, né, para o novo casamento. Então, se nascia 2, 3, né, falia a criança, né? Falia a família. Então, esse é um tipo de tradição ancestral que, para mim, não se adapta com os momentos atuais aqui no Ocidente. Então, por isso que eu acho que, na hora de fazer esse ritual, o foco não deve ser o sexo da criança, o gênero, mas sim, o mais importante é a saúde, né? Que a criança nasça saudável. Ok? Mais alguma pergunta, gente? A última, eu prometo. O seu Não, mestre, só fico preocupado com o tempo de vocês. Eu estou à disposição aqui. o seu mestre espiritual, o nome dele mesmo, doutor Rosman, Hridayananda Das Goswami, nome em sânscrito, né? mas o nome dele em inglês? Howard Reisnick. Isso. Meu primeiro professor de Bhagavad Gita, estudou com ele, o Giridhari Das. Conhece? Sim. Claro, meu amigo. Né? O Giridhari estava começando a dar aula da Bhagavad Gita, isso tem uns quase 20 anos. E eu aprendi com ele, foi assim, éramos um grupo bem pequeno, e eu me gravei, porque ele falava muito do mestre dele, que era o mesmo seu. Então, achei que podia conhecer. Legal. Ele saiu do Brasil agora, acho que está morando, acho que no Canadá, parece também. Ah, é? Ele não está mais no Paraíso dos Pândavas, não? Não,
há pouco tempo, há uns 2, 3 meses, ele saiu. Você encontra ele nas redes sociais, pode perguntar para ele. Ah, tá. Poxa, aquela Não, fazenda, desculpa, hein? eu não tenho certeza se é no Canadá, tá? Não lembro. Porque a esposa dele, a Sharana, eu acho que é do país de Gales, alguma coisa assim. Isso, acho que ele foi para lá que ele foi. Foi isso. Ah, tá. Mas ali tinha ali aquela fazenda belíssima, né? O Paraíso dos Pândalos, tão bonito ali. Mas continua, viu? Ele deixou pessoas lá responsáveis. Ah, tá. Legal. E aonde é isso? Paraíso dos Pândalas? Aonde é? É em Alto Paraíso, Goiás, né? é perto de Brasília. Ah, ok. Gente, estou muito feliz, espero ter correspondido às expectativas de vocês. O tema é muito longo, vasto, nesse tema dos Bunas. Eu aceitaria depois, daqui um tempo, se vocês quiserem me convidar novamente, nós podemos continuar com esse tema, tá? Estou feliz em conhecer vocês. Eu Esse também projeto. agradeço e a gente vai entrar em contato, sim. Quem sabe a Domodara, né, sua esposa, pode também vir contribuir com a gente aqui, né? Como você mencionou. Com certeza, com certeza. Ok. Então, eu vou só. Será que a gente pode cantar um mantra para encerrar? Mas antes disso, eu só vou anunciar o nosso próximo palestrante, que é dia 4 de dezembro. Nós estamos. Então, não, desculpa, dia 4, né, Vânia, de dezembro, é isso? É dia 4 de dezembro. No mês de novembro, nós não vamos fazer o Domingo com Mantras. Então, dia 4 de dezembro, nós vamos receber Diana Ibari. Ela teve o yoga logo cedo em sua vida, acompanhando sua avó, as práticas, podendo assim observar o poder dessa linda ferramenta de vida, e assim começou sua busca por autoconhecimento. Ela passou por diversas formações, Sivananda, Sattva Dynamic, mas o que realmente tocou seu coração é a força da meditação e devoção. E atualmente ela se dedica ao estudo de Vedanta, mantras, canto védico e bhajas. O tema que Didi vai abordar no Domingo com Mantras será devoção e libertação, a vida como um altar. Então, conto com a presença de vocês, gratidão a todos, uma excelente semana. E se a gente encerrar agora aqui, o Ramaputra, que mantra você gostaria de cantar para a gente? Então, devido à situação, né, que estamos vivendo no Brasil, eu proponho cantar um mantra para proteção universal. Esse mantra é chamado Nishinradeva Mantra. Esse mantra ele invoca uma forma de Krishna chamada Nishinradeva, que veio proteger uma criança. Eu acho que as nossas crianças, a educação, a pedagogia que nós escolhemos para passar para os nossos filhos é fundamental para o futuro, né, de uma sociedade. Então, esse mantra ele acontece, né, ele surgiu para invocar a presença dessa divindade que é conhecida como a ira de Deus. E Nishinradeva tem uma forma de leão, tá? Ele amalgamou, né, metade leão e metade homem. Ele veio matar um rei, sabia? Ele veio dilacerar, né, um rei corrupto chamado Hiranyakashipu, porque esse rei estava cometendo um abuso, né, com o próprio filho. Ele queria que o filho fosse um político igual ele. E a criança era tão pura, porque essa criança, quando ela ia nascer, aí eu volto ao tema da concepção, né? Quando essa criança ia nascer, os deuses entenderam, né, que se esse rei é tão ruim, é tão maldoso, esse governante é tão ruim, que dirá o filho dele? Vai ser pior ainda.
Então, houve o primeiro rapto do universo. Um sábio chamado Narada Muni raptou essa mulher grávida e levou ela para o eremitério dela para proteger a gravidez dela. Então, o que ele fez? Durante os 9 meses de gravidez, ele ficou cantando Vedanta para ela, na forma do Bhagavata Purana. Então, ele ficou cantando os mantras do Vedanta para a criança. Aí, quando a criança nasceu, ela nasceu neutralizada. Ela nasceu justamente o oposto que os deuses imaginavam. Em vez de ela nascer ruim, ela nasceu supremamente boa. Só que o pai não entendia isso, que ele queria que o filho seguisse ele. Aí a criança, quando o pai tentava, né, maltratar a criança ficava ou ensinar, né, a ciência política. Ele não estava nem interessado em nada de política, porque a base da filosofia política é o que a gente vê hoje, é definir ou discernir entre amigos e inimigos. Esses aqui são meus amigos e esses são os meus inimigos. Mas a criança não queria saber disso. No Bhagavad Gita também Krishna fala que um devoto, um espiritualista avançado, ele não vê amigo e nem inimigo, ele é igual para com todos. Para ele não está nem aí para honra ou desonra, ele é pacífico, né? Ele vê tudo com visão de igualdade, ele não se afeta com felicidade ou tristeza, ele não se afeta, né, com as dualidades do mundo, ele é autocontrolado. Então, esse mantra, ele invoca, né, a presença, né, dessa divindade que veio proteger essa criança, e, com certeza, esse mantra é cantado sempre nos momentos de dificuldade, os momentos que nós precisamos de proteção, tá? Para nós mesmos e para uma sociedade, né, para um país e para o mundo, tá bom? Concordam? Posso cantar esse mantra? E depois eu posso mandar, tá? Todos esses mantras que eu cantei, eu posso mandar para vocês por escrito. Combinado? Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Hiranyakashipu Vaksha Shilatankarakaye Ituri Sriha Paratoni Sriha Yato Yamitato Nisiha Ahini Sriha Hridaye Sriha Narasimhamani Sharanam Prapaje Narasimhamani Sharanam Prapaje Tavakara Kamalavare Adhuta Sriga Dalita Hiranyakashipu Dhanodrika Keshavadrita Tarahari Ruma Jai Jagati Shari Jai Jagati Shari Jai Jagati Shari
Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev. Shanti, Shanti, Shanti. Satomaya, Sagamaya, Tamasoma, Jyoti, Gamaya, Manityoma, Amritam, Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ó meu Senhor, conduza-me do irreal para o real, das trevas para a luz e da morte para a imortalidade. Meu querido Senhor Nrsimhadeva, nos proteja, proteja Brasil, proteja a humanidade. Hare Krishna. Gratidão, Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigado, Ana. Muito bom. Excelente aula. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Uma honra estar aqui com vocês, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Carla. Boa noite, amiga. Muito obrigada. Boa noite a todos. Hare Krishna.